Super quarta de olho no Oriente Médio. Você está acompanhando o Curadoria de número 26. Nessa quarta-feira, no dia da gravação desse episódio, rolou a super quarta dos juros, que é quando existe a decisão de juros lá nos Estados Unidos e algumas horas depois aqui no Brasil. Sem surpresas, o tema que puxou o assunto foi o caos no Oriente Médio. Vamos por decisões. Primeiramente, lá nos Estados Unidos, o FONC manteve a taxa de juros na faixa de 3,5% a 3,75%, e os pontos mais importantes, tanto do comunicado quanto da coletiva de imprensa concedida pelo Powell, né, o banqueiro central, central banker dos Estados Unidos, logo em seguida, foram os seguintes. Primeiro ponto, PIB em ritmo sólido, empregos em ritmo moderado e inflação ainda em patamar elevado, acima da média. Compromisso segue sendo com o 2% de inflação no longo prazo, mas as incertezas na economia internamente e agora no que acontece no Oriente Médio dificultam essa missão. A decisão foi quase unânime. Stephen Miran votou por um corte de 25 basis points e todos os outros votaram pela estabilidade. Na coletiva, Powell chegou a chamar de decepcionante o fato de que esse novo fator Oriente Médio acabou de entrar para a conta, porque a missão de trazer a inflação para a meta acabou de ficar muito mais complicada. E outro ponto na coletiva que chamou a atenção, o Powell citou que entre 0,5% e 0,75% de toda a inflação dos Estados Unidos na atual conjuntura vem apenas das tarifas, e que isso tende a ficar pior conforme o conflito no Oriente Médio se prolongar. Já aqui no Brasil, o Copom cortou a Selic em 25 basis points, e agora a taxa básica de juros do Brasil é 14,75% ao ano. O comunicado já abre abrindo é foda, né? Já abre falando sobre a incerteza no ambiente externo estar maior em função do conflito no Oriente Médio. No cenário doméstico, eles pontuam que tudo segue caminhando como estava sendo observado anteriormente. A economia está desacelerando e o mercado de trabalho segue apresentando resiliência. Sobre a inflação, ela continua desacelerando, tanto na cheia quanto nos núcleos, mas ainda segue acima da meta. No Boletim Focus, a previsão é de 4,1% de inflação para o fechamento de 2026 e 3,8% de inflação para o fechamento de 2027. E nos modelos do Banco Central, cujo horizonte relevante, né, para onde o Banco Central está de fato olhando para tomar as suas decisões, é o terceiro trimestre de 2027, a inflação está em 3,3%, portanto, bem mais perto do centro da meta, que é de 3%. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, ficaram mais elevados diante desse conflito no Oriente Médio. Vejam que foi citado mais uma vez. Os riscos de alta, desancoragem por um período mais elevado, maior resiliência na inflação de serviços, vindo de um hiato do produto mais positivo. Lembrando que hiato do produto é a diferença entre o que se cresce na economia de verdade e o que poderia se crescer. E quando esse ato é positivo, significa, por exemplo, se a economia brasileira pode crescer 2%, ela está crescendo 2,5%, esse ato é positivo em 0,5%. E, dado que a oferta de produtos e serviços continua basicamente a mesma no curto prazo, quando você tem um hiato positivo de produto, né, um hiato positivo de PIB, isso significa mais inflação. Voltando para os pontos colocados como riscos maiores de alta. Né? Primeiro ponto, desancoragem por período mais elevado. Segundo ponto, resiliência da inflação de serviços, vindo de um hiato de produto mais positivo. E conjunção de políticas interna e externa que deixem o câmbio mais depreciado. Então, né, dólar dando uma disparada é uma preocupação aí, ponto de alta para a inflação. E riscos de baixa, a desaceleração econômica acontecer de maneira maior do que se espera, né, dado que os juros eles entregam o seu serviço em delay, né, esse corte de 25 basis points, a gente vai começar a sentir ele em 2027. Enfim, né? Então, vamos para os riscos de baixa. Em primeiro lugar, desaceleração econômica acontecer de maneira mais acentuada do que se espera.
Segundo ponto de baixa, desaceleração global advinda do choque de comércio e da maior incerteza em relação ao que está acontecendo agora, né, lá fora. E, como terceiro ponto, a redução dos preços de commodities além do esperado, o que traria efeito desinflacionário, né, puxaria a inflação ainda mais para baixo. O cenário segue domesticamente de cautela. A política fiscal continua preocupando e as expectativas ainda desancoradas para a inflação também seguem preocupando. O conflito no Oriente Médio está pela terceira vez, agora falando sobre os riscos que ele traz para caso ele se para o caso dele se prolongar por muito tempo, né? Porque isso traria disrupção de cadeias logísticas ao redor do mundo. E, obviamente, se você não está se lembrando, e me desculpe se isso te trouxer más lembranças, isso é um cenário parecido com o que aconteceu naquele momento em que a gente estava naquele ponto que poderia ser chamado de saída da pandemia, ali entre 2021 e 2022, quando a gente viu que havia muito mais demanda do que oferta, principalmente de bens, mas também ali de serviços. Isso acabou trazendo um choque inflacionário no mundo inteiro. A situação pode ser análoga agora, principalmente nos itens muito produzidos ali na região. Vale você voltar alguns episódios para você ouvir, a gente detalhou um pouco mais, de maneira um pouco mais aprofundada, o que é que isso significa ali para os itens da região. Não é só combustível para o carro, caso você ainda esteja pensando nisso, é muito mais amplo do que isso, né? A gama de derivados de petróleo é muito maior do que isso, e quanto mais esse conflito se esticar, maior vai ficando esse custo, mais complicado vai ficar de retomar a normalidade. Quem diria que em 2026 estaríamos falando em novo normal, velho normal. Enfim, em todo caso, o Banco Central decidiu dar início a esse ciclo que eles chamaram de calibração da política monetária, não falaram ciclo de corte, ciclo de queda, enfim, chamaram isso de calibração. Decidiram dar esse início com cautela, porque se observou que o patamar contracionista de juros que a gente tem na economia brasileira hoje, ele já está transmitindo para a economia real de maneira satisfatória para o que se espera, ou saindo bastante do economês, dado que a taxa de juros no Brasil hoje ela é muito maior do que o neutro, né, do que uma taxa de juros que nem estimularia nem desaceleraria a economia, e dado que essa taxa de juros está em um nível muito maior do que o neutro, já está trazendo a desaceleração que é esperada, então, com cautela, levando em conta tudo que está acontecendo no mundo, pôde ser iniciado dessa vez o ciclo de, como o Banco Central chamou, calibração da política monetária. E essa redução de 25 basis points, levando a Selic a 14,75% ao ano, ela acontece sem que se perca o objetivo de convergir a inflação para a meta, que acaba sendo o objetivo central. Também existe o objetivo de não causar disrupção no mercado de trabalho, mas o objetivo, vamos dizer assim, mais metrificado, mais observável do Banco Central, acaba sendo esse da inflação. E que essa calibração da política monetária seguirá levando em consideração todos os efeitos da instabilidade global, e mais uma vez, pela quarta vez é citado o Oriente Médio, mas não foi colocado na mesa nada, por exemplo, se a situação continuar assim, teremos outro corte de igual magnitude, não foi nada colocado na mesa, só dizendo que essa decisão foi tomada com muita cautela e que a cautela seguirá sendo o ponto principal aí para as próximas tomadas de decisão. E a decisão foi unânime. O presidente, Galípolo e todos os diretores votaram por essa queda, né, por essa calibração, digo mais uma vez, como foi chamado ali no comunicado do Copom. Todos os diretores, inclusive o presidente, votaram nessa calibração de 25 basis points da Selic. Opinião. Na verdade, é sempre opiniões, né? Vocês já sabem disso, mas enfim, é só para separar o ponto. Estamos trazendo a informação estamos colocando opinião na mesa. Vamos lá. A missão dos dois bancos centrais ficou mais difícil desde o início da guerra do Irã. Isso não é nenhuma novidade. Na verdade, desde o início desse conflito, inclusive, digo mais uma vez, vale a pena você voltar e ouvir alguns dos episódios
mais recentes, no qual a gente explora isso de maneira um pouco mais aprofundada, mas não seria nenhuma novidade que os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil pontuassem que esse aumento de incerteza coloca mais risco, coloca mais dificuldade, coloca mais lombadas pelo caminho na condução da política monetária. Não tem nenhuma surpresa disso. Mas é possível a gente depreender, a gente chegar na conclusão, ou pelo menos encaminhar um cenário de que ficou mais difícil nos Estados Unidos do que no Brasil agora. Essa mesma condução de política monetária. Por quê? Por lá, o choque inflacionário possivelmente vai acabar demandando que os juros subam, porque apenas ficar no patamar que eles estão agora, né, talvez não seja suficiente para conter essa disseminação da inflação pela economia real. Enquanto isso, por aqui, os juros no máximo vão cair mais devagar ou talvez andar de lado se a coisa ficar muito complicada. A inflação está desancorada nos dois lugares, mas por lá o desemprego já começa a trazer dados que preocupam um pouco mais, enquanto por aqui o mercado de trabalho segue mais resiliente. De modo bastante simplificado, existe um espaço maior de gordura para cortar, por assim dizer, por aqui, no Brasil, do que nos Estados Unidos. E no limite, talvez os Estados Unidos vão ter que criar alguma gordura para cortar, porque de fato não existe nenhum espaço. E uma proxy disso é justamente essa decisão que nós acompanhamos no dia de hoje, né, de manutenção dessa taxa de juros. Para que vocês tenham uma ideia, existem algumas simulações que têm sido levantadas pela Bloomberg de que caso o petróleo ele esteja na faixa de $110, de $120, de até $160, isso possa trazer um choque para a inflação americana que faça com que ela supere 4%, supere até 5%. Aqui no Brasil, talvez isso não parece ser grandes coisas, né? Porque pelo nosso histórico a gente está sempre disputando, está sempre lidando com o fato em que a gente está razoavelmente distante do centro da meta e tentando ficar abaixo do teto da meta, né, do limite superior da meta. Mas, de novo, nos Estados Unidos a meta é 2. Então, se você tem hoje uma inflação que está mais perto de 3 do que de 2, o que já é consideravelmente acima da meta, e de repente essa inflação, mesmo que de modo temporário, vá para 4%, vá para 5%, isso significa que o juro nos Estados Unidos vai ter que acabar aumentando. Não somente não vai poder ser diminuído, como deve acabar aumentando. E aqui no Brasil a gente tem uma situação de juro tão contracionista, mas tão contracionista, que no limiar, no máximo, esse juro vai ficar em patamar mais elevado por mais tempo. Né? Então, vamos dizer assim, a gente tende a sobreviver a esse tipo de dificuldade com maior malemolência do que os americanos, principalmente levando em conta que já estavam diante de um ciclo de cortes aí que estava acontecendo e agora foi pausado, né? E não se esqueça, como se fosse problema em pequenas quantidades, né? Você que gosta de problema, parabéns, vou te contar mais um. Não se esqueça que no Tio Sam, além de todos esses desafios do Banco Central, ainda existe um bebê chorão que preside o país e irá encher muito o saco caso os juros precisem subir. Se bem que o Powell está de saída e talvez, com alguma chance não desprezível, mas de novo, tal qual falamos na época que o Galípolo entrou, não dá para chegar em nenhuma conclusão antes de ver algumas reuniões, eu diria, de maneira bastante cautelosa, pelo menos um ano de decisões à frente do Banco Central, mas enfim, com chances não desprezíveis, sendo um apontado pelo Trump que tenha mais proximidade, por assim dizer, com esse discurso de os juros estão muito altos e o problema dos Estados Unidos são os juros, eles poderiam estar virtualmente em zero. Se essa pessoa que estiver entrando for mesmo o canetador que o Trump dá a entender que será, então, né, esse problema acabou de ficar para o próximo. E achei muito interessante que essa foi uma das primeiras coletivas que o Powell sinalizou o ponto, uma parte razoável da inflação que a gente tem nos Estados Unidos hoje vem das tarifas. Não saber. E aí também tem a parte técnica do Banco Central e também tem a parte política, né? Não dá para saber
de bate-pronto se o Powell não colocar tanta ênfase na questão das tarifas, até disse em outras decisões. De novo, vale a pena você voltar em outros episódios em que a gente falou sobre decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Em outros tempos ele até falava, porque esse choque ele é one time off, né? Ele acontece uma vez só e depois a economia se rearranja, e agora ele já fala aí entre 0,5 e 0,75 de toda a inflação que a gente tem hoje vem das tarifas, né? Então, não dá para saber se ele não falava sobre isso por um aspecto político ali, de tentar, e eu não estou dizendo que eu não estou falando da politicagem, eu estou falando da política. Politicagem seria tentar agradar o grande líder lá, que indicou ele, mas estou falando política de manutenção mesmo do próprio emprego. E já que agora ele não tem mais esse problema, porque já foi outro o indicado, e também tem episódio aqui falando sobre essa indicação, esse problema acabou de ficar para o próximo. Hoje, por incrível que pareça, e né, para a gente que é acostumado institucionalmente a um certo conjunto de regras e para um certo conjunto de estabilidades no mundo, hoje é mais provável que a gente veja um canetador de juros nos Estados Unidos do que no Brasil. E, digo mais uma vez, desculpa se eu estiver soando repetitivo nisso, mas volta alguns episódios que, se você não sabe o que significa a expressão canetar juros, canetador de juros, tem um episódio especificamente dedicado a tirar essa dúvida da sua cabeça para que você entenda de uma vez por todas o que é que isso significa. Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar a sua visão nos comentários. A gente vê todos, a gente responde todos eles. Caio Augusto, diretamente de 18 de março de 2026. Até o próximo Curadoria.